Sem o Estado, como saberíamos o que é uma alimentação saudável? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Antes do início do século XX, as pessoas praticamente só usavam gordura animal rica em gordura saturada, como manteiga ou banha, para cozinhar. Conforme o processo de extração de óleo de grãos foi mecanizado, os óleos vegetais começaram a se tornar cada vez mais baratos. Aqui vamos usar os Estados Unidos como exemplo, pois é um país desenvolvido e é onde a mudança de hábitos alimentares foi maior. Lá, ao longo de todo o século passado, o consumo per capita de óleo de soja aumentou 1000 vezes. O de margarina aumentou 12 vezes. Os de manteiga e banha diminuíram 4 vezes. E o consumo de carne vermelha permaneceu praticamente estável. Atualmente, o câncer e as doenças cardiovasculares são as principais causas de morte nos Estados Unidos e no mundo. Junto com o aumento da incidência dessas doenças, no século passado, aumentou também a ocorrência de obesidade e diabetes. Mas antes que isso sirva para se fazer alarde, vamos ressaltar que durante esse tempo todo, as técnicas e qualidades dos exames melhoraram e por isso o número desses diagnósticos aumentou. Mas por que o colesterol passou a ser, entre aspas, considerado pelos especialistas, um fator de risco para doenças cardiovasculares tão dramaticamente? E por que até a carne vermelha passou a ser considerada um carcinogênico? Como os produtores de origem animal foram tão vilanizados, mesmo que os, entre aspas, especialistas admitam que não há causas conclusivas de que eles sejam ruins para a nossa saúde? Nos anos 1940 e 1950, começou a aumentar a preocupação com o aumento das taxas de doenças cardíacas. O fisiologista Ancel Keys publicou em 1953 um artigo alertando para os perigos da ateroesclerose para a saúde pública. Ela é uma inflamação crônica das artérias, com a formação de placas de gordura e cálcio. Havia vários suspeitos em potencial. O consumo de cigarros, por exemplo, estava aumentando. Embora o consumo de gordura animal estivesse diminuindo, ao contrário do consumo de gordura vegetal, Ancel Keys tinha uma teoria. O consumo de gordura saturada aumenta os níveis de colesterol no sangue. E já que o colesterol é um dos principais componentes das placas ateroscleróticas, então a gordura saturada causaria doença cardíaca. Você consegue ver o erro dessa lógica? O fato de que as placas são formadas por colesterol não implica que níveis mais altos de colesterol no sangue causam maior risco de formação de placas. Ancel Keys é conhecido pelo seu Estudo dos 7 Países, um estudo observacional que afirma haver uma correlação entre incidência de doenças cardíacas e o consumo de gordura em um país. Temos 4 observações sobre esse estudo. Primeira, os dados para o consumo de gordura no país foram estipulados a partir da produção per capita de comida e gordura. Essa estimativa não é muito boa, porque usou a produção e não o consumo propriamente. Segunda, os dados para aferir mortalidade não são confiáveis, porque a causa da morte oficial geralmente era mal representada, principalmente nos países em desenvolvimento. Terceira, existem inconsistências para interpretação. Por exemplo, homens japoneses vivendo nos Estados Unidos com níveis mais baixos de colesterol no sangue têm mais ataques cardíacos do que os que moram no Japão. E quarta, correlação não implica causalidade. Essa é importante. Existem variáveis de confusão, ou seja, variáveis que afetam tanto o consumo de gordura quanto a mortalidade, causando uma associação espúria. As mais óbvias são classe social e consumo de carboidratos refinados. O consumo de açúcar, por exemplo, tende a correlacionar com o de gordura nos países. A qualidade desse estudo é tão baixa que, hoje em dia, ele não seria aceito nem para cursos de iniciação científica. Inclusive, naquela época, o estudo não foi bem recebido pelos cardiologistas, que ridicularizaram Ancel Keys e sua teoria. Mais tarde, outro estudo foi feito abrangendo 22 países. Se desconsiderarmos os países de onde os dados são menos precisos, a correlação observada por Ancel Keys vai embora. Porém, querendo comprovar sua hipótese a qualquer custo com suas pesquisas enviesadas, Ancel Keys conseguiu muita influência. Ele foi até capa da revista Time em 1961. Isso não lembra algum, entre aspas, cientista? Entre muitas aspas, que ficou famoso em 2020?
Pois é, em 1968, um comitê do Senado americano, The United States Senate Select Committee on Nutrition and Human Needs, investigou a questão das doenças cardíacas. Os estatistas resolveram embasar muitos estudos sobre o tema. Uma das melhores pesquisas já realizadas sobre este assunto entre 1968 e 1973 foi o Minnesota Coronary Study. Foi uma intervenção realizada com 9.423 homens e mulheres, pacientes em vários hospitais psiquiátricos. A maior parte dos estudos epidemiológicos é de observação, feita com questionários nos quais as pessoas dizem o que comem. Isso não é nada confiável. Essa pesquisa foi muito boa, pois a dieta dos pacientes podia ser controlada, mas provavelmente hoje não seria aprovada nos comitês de ética. Foi um estudo duplo cego randomizado. As pessoas foram separadas em dois grupos que consumiam as mesmas quantidades de gordura, sendo que o grupo de intervenção não consumia gordura saturada. Era gordura vegetal rica em ácidos graxos monoinsaturados. O grupo da intervenção ocorreram 269 mortes. No grupo de controle, apenas 206. E não houve diferença nas taxas de doenças cardíacas entre os dois grupos. Isso mesmo. A saúde dos pacientes que consumiram gordura vegetal ficou pior do que o dos que consumiam manteiga. Porém, de acordo com o investigador principal, Ivan Frantz, citação, não tinha nada de errado com o estudo, só estávamos desapontados com os resultados. Aí o estudo ficou engavetado na Universidade de Minnesota, por coincidência, a Universidade do Ansel Keys. Em 1977, entraram os políticos. Os senadores apareceram impacientes exigindo uma posição do comitê. E como em toda típica solução de políticos, um guia alimentar foi emitido, visando limitar o consumo de gordura saturada e aumentando o consumo de carboidratos. Nessa época, houve resistência da comunidade científica. Philip Handler, presidente da Academia Nacional de Ciências, protestou dizendo, citação, que direito tem o governo de propor que o povo conduza um experimento nutricional com eles mesmos, como cobaias, com tão pouco evidências? Nós, libertários, sabemos que o Estado não precisa de evidências para justificar imposições sobre todos. É tudo sempre arbitrário e a chance de afetar as pessoas negativamente é grande. Se você ainda precisa de um exemplo para entender que políticos querendo mostrar serviço pioram a nossa vida, uma perguntinha. Por onde você andou em 2020? Desde então, os governos dos Estados Unidos e de outros países têm lançado guias alimentares, limitando cada vez mais o consumo de gordura saturada. Porém, as taxas de obesidade continuam a aumentar. Recentemente, percebemos novas tentativas de vilanizar os produtos de origem animal. Agora, a desculpa é motivada pela tática de usar um elemento sagrado para todos. É que seriam prejudiciais ao meio ambiente. Isso tudo, novamente, sem um pingo de provas nem de evidências. A única evidência clara é de que o Estado, ao financiar pesquisadores que não se motivam por incentivos do mercado, ou seja, atendendo a uma demanda das pessoas e não de intrometidos como o governo, acaba gerando um grande número de publicações, entre aspas, científicas com um viés absurdo. Então, com o aval de, entre aspas, especialistas pagos pelo próprio Estado, que vão dizer o que o Estado quer, governos podem sacramentar regras e recomendações aleatórias. Fora a relação simbiótica de cientistas preferidos com o Estado, não podemos saber qual era a intenção dos políticos que financiaram as pesquisas, nem saber quais eram os objetivos dos pesquisadores. No Ancapistão, assim como no Estado, pesquisas serão encomendadas e cada médico e nutricionista será livre, tanto para trabalhar honestamente, como também para fazer conluios com grupos financiadores, e então recomendar a dieta que quiserem. Mas como no Ancapistão não tem um ente central de alegados melhores discursos, resultados mais agradáveis e informações supostamente mais confiáveis, cada pessoa poderá escolher em paz o guia que vai usar para o que comer, porque terá resultados muito mais diversificados. Assim, com o tempo de experiência das pessoas, pelo interesse delas, que é o que importa, os resultados piores serão descartados. E quando as pessoas ficarem insatisfeitas porque perceberam que a quantidade de conluios aumentou, há espaço para entrarem no mercado pesquisadores honestos, assim como quem fura um cartel. É o mercado que demanda. O Estado só quer parecer útil, e não é para só justificar impostos, mas para justificar a imposição de controle. Enfim,
Com liberdade de mercado, pesquisadores terão que responder de fato às reais necessidades da sociedade, porque as do Estado são de parasitagem. Obrigado pela sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por indivíduos livres, revisado por Stanley Calderelli e narrado por Coreia com K. Se você gostou desse artigo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!